saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, irmãos, motivo de muita alegria, estamos na casa do Senhor. Os irmãos estão felizes, Senhor Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade e pela vida do pastor que me deu essa incumbência, me chamou para estar trazendo a palavra nesta noite, e que o Senhor possa falar ao meu seu coração. Aleluia. Confesso para os irmãos que tudo que eu já ouvi nesta noite, se eu fosse embora eu já sairia alimentado, porque eu ouvi grandemente Deus falar conosco, amém? Os irmãos vão entender porque o Senhor me deu essa palavra, porque eu peguei desde os louvores, fui prestando atenção, e o Senhor me direcionou justamente nesse versículo, amém, irmãos? Êxodo capítulo 33, no versículo 7, vai dizer assim: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Amém? Os irmãos podem se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Falo para os irmãos porque o Senhor direcionou nesta palavra, e, obviamente, desde o início do culto, irmãos, o primeiro louvor foi falado de verdade revelada. Depois, a pastora veio ali e começou a falar, e deu uma oportunidade para o pastor. E o pastor falou que o melhor lugar de estar nesta noite, independente do dia que você viveu, do dia que você passou, o melhor lugar é estar na casa do Senhor. E eu fui pegando cada um que foi falando nesta noite. Depois a missionária Edilane falou ali algo poderoso de Isaías, capítulo ali 61, se eu não me engano, que fala ali de pregar a salvação, de anunciar a salvação, e de todos serem alcançados. É um privilégio, todos aqueles que forem alcançados pela salvação do Senhor. E ali ela até trouxe algo poderoso. Ela lembrou da sua avó, que eu não conheci, mas ela trouxe algo poderoso porque ela serviu ao Senhor. E trouxe essa lembrança, porque muitos já serviram ao Senhor, muitos já passaram por essa terra, e a palavra está sendo ministrada já praticamente mais de 2000 anos. E a palavra está sendo ministrada. Então, cada um, irmãos, que passou por esse altar nesta noite, falou algo que tocou no meio do seu coração. Então, por isso que o Senhor me direcionou justamente aqui nesse versículo, porque vai falar, depois a Irmã, né, irmãos? Sem esquecer, porque a Irmã falou algo poderoso. Ela falou que ela está muito feliz, porque toda vez que ela busca o Senhor responde as orações. Então, não podemos esquecer disso. Então eu juntei todos os pedacinhos, irmãos, e o Senhor me levou nessa passagem. Porque aqui vai dizer que Moisés, toda vez que ele ia armar a tenda, e aqui fala de tenda da congregação, mas ela também é conhecida como tenda da revelação. Então Moisés, toda vez que ele ia armar essa tenda, ele saía do arraial e armava a tenda para si fora do arraial. E Moisés, ele entrava lá na tenda da revelação, ou tenda da congregação, e lá a Bíblia vai dizer que Deus se manifestava para Moisés naquela tenda. Era lá que Deus falava com Moisés face a face. E o povo fora da tenda, sabendo disso, para eles buscarem ao Senhor, as 12 tribos, aqueles que estavam com Moisés, o que eles tinham que fazer? E até sair do arraial onde eles estavam, e ir até a tenda da congregação para buscar a Deus. E a pergunta é: por que Moisés ele armava a tenda fora do arraial, sendo que não precisava? Se era só ele ficar no arraial e invocar a presença de Deus lá no meio do povo. Se os irmãos lerem aqui, no 33 não traz todas as informações, mas vai dizer que o povo era obstinado. Mas se os irmãos lerem todo o Êxodo, ali do capítulo 15, 16, foi onde deu uma passada rápida, lá vai dizer que o povo, eles começaram a murmurar contra
Moisés. O povo começou a questionar porque eles saíram do Egito e agora eles estavam ali no deserto. E eles estavam questionando porque não tinha alimento, não tinha ali o mantimento. E vai dizer lá no 16 que Deus ouviu o clamor deles, do povo, e Deus foi lá no 16, Deus enviou o maná. Deus respondeu a oração deles. E mesmo assim Deus deu o maná, só que Deus falou para eles: olha, vocês vão pegar o maná, mas vão pegar a porção para o dia. Se pegar mais do que for dado, vai estragar no outro dia. Então todos os dias tinham uma porção para cada dia da semana. Na sexta-feira vocês podem pegar dobrado, porque no sábado, o sábado é santo, é dado ao Senhor. No sábado não é para pegar o maná. E Deus deu o maná para eles se alimentarem e deu as instruções, só que o povo era obstinado. O povo, quando Deus deu o maná, o povo ia e pegava além do que era dado da porção. E no outro dia, automaticamente, o maná cheirava mal, e criava bichos e estragava. Por quê? Porque eles queriam fazer do jeito deles. Deus estava dando a direção, Deus estava respondendo o que eles estavam buscando, mas eles queriam fazer do jeito deles. E eles começaram a dar obstinado com o Senhor. Então o Senhor falou para Moisés: eu não posso estar no meio desse povo, porque senão eu vou consumir este povo. Então Moisés, ele teve a ideia: vou armar a tenda fora do meio do arraial, porque o Deus que eu sirvo, ele é santo. E a santidade de Deus, irmãos, uma vez que ela é tocada ou não é bem recebida, você corre um sério risco. O povo estava correndo um sério risco se Moisés continuasse ou tentasse armar a tenda no meio do povo, porque a presença de Deus podia consumir todo o povo. Porque eles murmuravam, eles reclamavam, só que eles esqueceram que eles não estavam servindo um Deus qualquer ou um Deus pequeno. Eles estavam servindo agora um Deus que é poderoso e que estava acima de todas essas coisas. Então esse Deus grandioso, e Moisés sabendo disso, Moisés armava a tenda fora, para que o povo entendesse que se eles quisessem algo de Deus, eles tinham que sair do arraial e ir buscar lá fora a presença de Deus. Então foi por isso que Moisés, ele armava a tenda da congregação, ou tenda da revelação, fora do arraial, que depois foi se tornar o tabernáculo de Moisés, que também depois se tornou o templo de Davi, de Salomão, tenda de Davi e templo de Salomão depois. Tudo isso, irmãos, é espiritual. Tudo isso aconteceu para que Jesus, quando o Filho de Deus viesse e se revelasse, tudo isso, a tenda, o tabernáculo, tudo, os utensílios do tabernáculo, tudo isso apontava para Jesus. Porque quando Jesus viesse e se manifestasse, ele ia trazer mais uma revelação, a verdade revelada, que é que nós buscamos nesta noite. Então, Moisés, Deus falava com ele face a face, irmãos. E o povo sabia disso. O povo sabia, só que o povo queria do jeito deles. Então Moisés agora fala: então tá bom, vocês querem andar do jeito de vocês, tá bom. Mas se vocês quiserem algo de Deus, vocês vão ter que sair da zona de conforto e ir buscar a presença de Deus. Então, irmãos, até o dia de hoje é assim. Porque quando nós estamos aqui na casa do Senhor, irmãos, há algo aqui acontecendo espiritualmente. Porque não é, aqui não é só uma parede, né, tem as 4 paredes, um teto. E aqui não é só isso. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos representando a igreja do Senhor. Porque quando nós nos reunimos, nós somos igrejas. Quando nós andamos individualmente, nós somos templo do Espírito Santo. Mas a importância de reunir, ela é muito grande. A igreja, irmãos, ela é muito importante. Porque foi falado da salvação, foi falado da pregação. Se todo mundo entendesse como eu ouvi nesta noite, se todo mundo entendesse a importância da casa do Senhor, irmãos, para os pastores, para os homens e mulheres de Deus, não seria tão difícil manter a obra de Deus, manter as portas abertas. Você sabe por quê? Porque automaticamente, se as pessoas reconhecessem, elas mesmas
Dá valor enquanto tem, foi falado nesta noite. Porque ainda as portas estão abertas, as casas de orações, como é chamada, a igreja, enquanto elas estão abertas, há ainda a oportunidade daquele que fosse arrepender, ir na presença de Deus e buscar a presença de Deus na vida dele. Então, se todo mundo entendesse a importância da casa do Senhor, com certeza não seria tão dificultoso para os homens e mulheres de Deus manter as portas abertas. Não é fácil, irmãos, para os homens e mulheres de Deus manter a obra do Senhor. Não é fácil. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, muitas das vezes, não valorizam aquilo que Deus dá. Deus deu a igreja, irmãos, para a humanidade. Deus deu a igreja para nós. Hoje, eu louvo a Deus porque eu fui alcançado, a minha vida, ela foi alcançada, e eu estava onde? Numa casa de oração. Foi aqui, nessa igreja. Vai falar com o pai e com a mãe que estava quase perdendo o filho para as drogas, ou para o crime, seja por que for. Vai falar para ele, e esse filho foi regenerado, foi resgatado primeiramente por Cristo, mas ele está numa igreja. Vai falar para o pai e com a mãe que estava vivendo isso, a importância da igreja para esse pai e para sua mãe. Porque é tudo espiritual, irmãos. Embora exista o físico, havia aqui a tenda, mas há algo poderoso, porque havia algo espiritual muito grande acontecendo quando Moisés entrava naquela tenda e Deus se manifestava na vida dele. Deus se revelava para Moisés naquele lugar. E vai dizer que não só o povo, eles estavam destinados, mas depois vai dizer que Miriam não se conformava porque Deus só falava com Moisés. E os irmãos sabem que Miriam, é como se ela tivesse se levantado contra o irmão dela. Foi atacada de lepra. E Arão ia ser atacado também. E só não foi porque Moisés teve que interceder pela vida dele. Porque senão também iria ser. Porque as pessoas olham para a igreja, não valorizam, mas acham que é só quatro paredes. Não, irmãos. Elas têm que entender que a igreja tem um peso espiritual muito grande. Porque ela foi comprada, não foi com sangue de ovo e carne de animal. Ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro, que está no controle da direção de todas as coisas. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Jesus, ele, o Pai, deu todo o plano, o tabernáculo, a tenda, o templo. Mas quando Jesus veio, o que ele fez? O Filho de Deus. Ele não falou assim, ó, fecha agora a sinagoga, não vai ter mais. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele chamou os discípulos dele e falou assim, lá em Mateus capítulo 16, ele vai dizer assim, o que estão dizendo que eu sou? Aí uns falaram assim, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. E Jesus fala assim para eles, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor olha para Pedro e fala, Pedro, filho de Bar-Jonas, ou filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas se o meu Pai que está nos céus te revelou. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha só, eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que será desligado na terra será desligado. Entendendo que quem estabelece a igreja foi Jesus? Então quando Jesus fala para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus não está falando que a igreja estava sendo estabelecida sobre Pedro. Jesus estava dizendo que sobre ele, porque Pedro significa pedra pequena, mas pedra, que também está lá no texto, significa rocha inabalável. E a única rocha inabalável que eu conheço é o Senhor Jesus na minha e na sua vida. Então, irmãos, a igreja é importante nós valorizar enquanto temos. De estar na casa de Deus, honrar a presença de Deus, buscar a presença de Deus, nós temos que valorizar. Porque se nós não valorizarmos, nós vamos cair vamos dizer, num pecado que é o conformismo ou o comodismo. Para
preciso. Quantos hoje estão passando por situações que poderiam estar na casa do Senhor, apresentando essa situação, mas não está, ou por julgamento, ou porque não entende, ou porque não valoriza, ou porque esteve outrora e depois abandonou e não a valoriza mais. Verdade, meu Deus. É a casa de Deus, irmãos. É a presença de Deus. Representa. Sabemos que são paredes. O diabo não tem as paredes. O diabo não está temendo aqui o salão. O diabo, ele tem aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. É esse que ele tem. Lindo Deus. E isso, esse período está acabando, irmãos. A igreja, o período da igreja de pregar a palavra está acabando. Quem valorizou, quem está valorizando, quem está se apresentando, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem muitos que estão perdendo a oportunidade de estar na casa do Senhor. Porque o dia que essa igreja for fechar as portas de verdade, o dia que essa igreja sair da terra, a palavra de Deus diz que haverá grande escuridão e haverá uma grande tribulação, igual nunca houve e nunca mais haverá. Aleluia. E esse momento está chegando, irmãos. E só não aconteceu ainda porque as casas de orações estão abertas para ministrar a salvação e o arrependimento pela palavra de Deus. Então, irmãos, nós viemos aqui nesta noite buscar a presença de Deus. E não só isso, nós viemos oferecer algo. Porque quando o povo saía até Moisés na tenda da congregação, eles não só saíam para buscar a Deus, mas também para apresentar algo diante de Deus. Então eles tinham que sair lá mesmo do arraial e ir lá, fora do arraial, até onde estava Moisés. E lá sim, Deus olhando, observando e vendo a atitude do povo. Porque assim, fica claro, né, irmãos? Não é Deus que precisa de nós, Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Somos nós que precisamos da presença de Deus. Então eu ouvi algo nesta noite, eu fiquei nesse versículo. Que o pastor falou, o melhor lugar para se estar hoje, nesta noite, é na casa de oração. Porque muitos hoje estão no hospital, por pedir oração. A irmã está com câncer, passando por uma situação difícil. E olha só, tem ainda um povo que está orando por essa vida. Ó, tem uma caixa de oração aberta. Posso pedir oração. Olha só, irmãos, que bênção. Poderoso Deus. E esses dias eu estava orando, o Espírito Santo falou algo comigo poderoso. Ele falou algo no meu coração assim. Tem muitas pessoas que elas não entendem, elas não valorizam a igreja. Há muitos querem perseguir a igreja, perseguir os homens e mulheres de Deus. Tem muitos. Infelizmente, por falta de sabedoria, ou porque sabe o que quer fazer, ou porque não tem conhecimento, entendimento. Mas o Espírito Santo falou no meu coração algo tremendo. Ele falou, da mesma sorte, da mesma maneira que há muitos que é contra, há um número também que é a favor. Aleluia. Tem pessoas que ela não pisa na igreja, mas se ela puder abençoar a igreja, ela abençoa. Mais até mesmo do que os que estão dentro da igreja. Tem pessoas que ainda não entraram na igreja, mas elas preferem ver uma igreja com a porta aberta do que algo que direciona o filho dela ou o esposo dela para o caminho errado. Então ela prefere a igreja. Lembra de Elias? Elias, quando ele enfrenta os profetas de Baal, que ele ali faz ali, levanta repara ali o altar, e vai dizer que ele enfrenta os profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E naquele dia Elias enfrenta e Deus manifesta, manda fogo que consumiu o holocausto, e Deus se apresentou e revelou grandemente diante do povo, porque o povo estava cocheando, vamos dizer, em dois pensamentos, ou servia um ou servia o outro, e ali Deus se revelou grandemente. Vai dizer que depois que aconteceu tudo isso, o que acontece com Elias? Jezabel fala que ia acabar com a vida de Elias. Elias enfrentou 850 profetas de Baal, de ídolos. Ele não teve medo. Mas quando falou que era Jezabel que estava perseguindo ele, o que Elias fez? Correu para o deserto. Foi se esconder, passou 40 dias lá, caminhando.
se escondeu na caverna. E vai dizer que o Senhor se apresentou para Elias. E o Senhor falou para Elias: Elias, que fazes aqui nessa caverna? E Elias falou assim: Senhor, eu fui zeloso pela tua obra. Mas agora a Jezabel está perseguindo, matando seus profetas, e só sobrou eu. E eu temi pela minha vida. E o Senhor falou assim para Elias: Elias, eu separei 7.000 profetas que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Elias achando que era só ele que estava ali, que tinha que fugir, escapar daquela situação, porque se ele morresse acabou os profetas. Deus estava guardando 7.000 profetas, além de Elias. Elias é o que aparece na cena, mas aqueles que não aparecem na cena também é importante para que a obra de Deus ela permaneça, irmãos. Elias representa aqueles que estão na frente, sendo vistos. Mas aqueles 7.000 representa aqueles que por trás dos bastidores querem o bem da obra de Deus. Aleluia. Como eu falei para os irmãos, tem gente que não entrou por uma porta de uma igreja. Mas quem garante que amanhã ou depois, ele, ou o filho, ou o esposo, seja lá quem for da família dele, não passe pelas portas de uma igreja? Entendeu por que é importante a casa do Senhor? Entendemos por que é importante nós darmos valor para a obra de Deus? Porque é tudo espiritual, irmãos. Mas o problema é que as pessoas não querem aceitar. Porque é aquele homem que está pregando, porque é aquele missionário, aquela missionária. Irmãos, não somos nós que escolhemos, quem escolhe é Deus. Quando Deus nos escolheu, Deus falou só o seguinte: prega a palavra, louva, faz a sua parte. Porque, irmãos, nosso papel é pregar, é falar, é ministrar, mas quem vai fazer a obra é Deus. Não foi o apóstolo Paulo, lembra? Que ele fala: Apolo plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O problema é que o homem não quer aceitar aquele que Deus escolhe. Só que tem consequências, irmãos. Porque o Senhor, quando nos chamou, Ele disse algo para cada um de nós aqui. Ele disse assim: aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Entenderam agora? Irmãos, se todo mundo entendesse assim, como eu fui falar nesta noite, não haveria tanto sofrimento na vida de muitos. O que tem de pessoas carregando maldições porque decidiu escolher perseguir um homem ou uma mulher de Deus. O que tem de pessoas carregando maldições porque foi contra a obra de Deus, batalhou para fechar as portas da casa do Senhor. Só que ele esqueceu que o cabeça da igreja é Jesus e não os homens. Os homens são falhos. A igreja é perfeita em que quesito? No fundamento. A base é Jesus, o cabeça é Jesus. A palavra é perfeita. Aonde a igreja falha em algum momento? Quando homens e mulheres falhos não andam conforme a palavra de Deus. A igreja falha mesmo. Ela é composta de pessoas. E quem aqui é perfeito? Ninguém. O único ser humano perfeito que andou na terra, eu só conheço um, e esse um é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único perfeito. Todos nós aqui somos falhos em alguma coisa. Somos pontos positivos em alguma coisa e somos negativos em outras. Mas a questão é que nós estamos aprendendo um com os outros a lidar com os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá no céu a igreja de Cristo é espiritual, ela não tem placa. Lá vai se reunir todas as casas de orações que proclamou verdadeiramente o nome do Senhor. E lá não tem esse negócio de A, de B, de placa A, de placa B. No céu não tem essas coisas. Na terra tem, mas lá no céu, lá não vai ter. Então lá não vai ter aquele negócio: eu não vou naquele lugar porque meu irmão, aquele pastor, ou aquela pastora, ou aquele irmão, ou aquela irmã. Porque lá no céu, e se ele amanhã ou depois ele partir, e essa pessoa estiver lá no céu, como é que vai fazer? Ele vai chegar lá e vai olhar assim: não, esse irmão está aqui? E ele passou a vida inteira fugindo daquele que ele não gosta, chega lá no céu e dá de cara, se é que ele vai, né? Mas estou dando só um exemplo para os irmãos. Não existe isso. É por isso que nós temos que
que aprender a lidar com os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque a questão não é eu, não é você. A questão é o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Por isso, irmãos, eu louvo a Deus, porque tudo que eu aprendi e tenho aprendido, eu trago para a minha vida. E muitas coisas eu aprendo aqui com os irmãos. Deus, aleluia. Os irmãos não sabem, mas cada vez que um vem aqui e ministra e fala alguma coisa, irmãos, quando eu estou aqui, parece até que eu estou parece que eu fico olhando para o teto, fica ali, parece que eu estou assim. Os irmãos veem muito inquieto, é porque eu estou tão no espírito que cada coisa que é falada, cada palavra, irmãos, eu gravo tudo. Eu lembro de culto que foi pregado há 5 anos atrás, eu lembro de pastor que trouxe essa mensagem aqui, e ele pregou aqui, e eu lembro da mensagem que ele pregou. Por que isso? É o Espírito Santo mostrando para mim e para você, para a gente dar valor a tudo que é ministrado na minha e na sua vida, e guardar aquilo que vai nos edificar. Se não te edifica, não te edifica agora, mas lá na frente, quem sabe? Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas tudo está sendo ensinado, os alertas estão sendo dados. Nós só não dá atenção porque não quer. Como foi falado, vai buscar conselho aonde? Dos ímpios. Em vez de buscar conselho naqueles que estão na presença de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, vai buscar conselho no ímpio, irmãos. Daqueles que não estão nem temor de Deus tem. Não tem temor nem pela casa do Senhor. Eu não congregava numa igreja. Eu congrego aqui. Vai fazer 10 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu não zombava de homem e mulher de Deus, não, irmãos. E eu também não zombava da igreja, jamais. Porque embora eu não entendia, eu sabia que algo grande tinha. Eu não tinha entendimento. Hoje eu tenho. E hoje, o que eu não fazia antes, hoje pior ainda. Porque hoje eu entendo que quem é o cabeça da igreja é aquele que está soldando todas as coisas. Ele não só vê o lado de fora, ele vê o lado de dentro também. Porque, irmãos, temor, reverência é a casa do Senhor. Aleluia. Quem abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso é eterno. Isso, enquanto a igreja existir, essa palavra vai ecoar para a eternidade. Então, se eu for um canal de bênção para a sua vida, eu já sei que você é abençoado. Mas se eu for perseguidor e querer te perseguir, eu já sei que eu posso ser amaldiçoado. Já sei disso. Então, irmãos, nós já sabemos, não podemos propor o Senhor à prova, porque tem retorno. Quantos não estão enfrentando enfermidades terríveis porque perseguiram o homem e mulher de Deus? Quantos não estão doentes porque não quis acreditar? Sou o povo do Senhor, da palavra de Deus. Quantos irmãos não caíram no leito, partiram dessa terra porque blasfemou contra o Espírito Santo? Esqueceram que o que está aqui é o que vai se cumprir. Se ele disse que é a minha casa chamada casa de oração, e que sobre essa rocha inabalável foi estabelecida a igreja de Cristo, é o que é, irmãos. O homem aceitando, não aceitando, é o que vai ser até tudo se cumprir. Então, eu e você sabemos disso. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos mais um dia aqui honrando e glorificando o nome do Senhor. O Senhor não vai, irmãos, interferir na minha e nas suas escolhas. A casa está aqui, a casa de oração está aqui. Se eu amanhã depois colocar no meu coração de não querer congregar mais, voltar para o mundo, o Senhor não vai intervir. Ele me chamou. Ele me deu oportunidades, me deu dons, me deu os talentos. Ele me mostrou um caminho melhor. Mas se eu pôr no meu coração de querer voltar para trás, a palavra vai ser do meu jeito, eu querendo ou não querendo. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. A palavra vai se cumprir, independente de eu querer ou não. Só que eu tenho que ter consciência disso, porque eu já li isso. Então, se eu fizer, é por livre e espontânea vontade. E o Senhor vai permitir. Você quer sair? Sai. Você quer abandonar? Abandona. Mas lembre-se, sempre haverá consequências. Então, irmãos, louva o nome do Senhor, porque o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para você estar na casa de
conta? Tem, mas tem aqueles que é a favor também. Aleluia. Quando nós fizemos o evento do pastel aqui, meu pai e minha mãe, minha mãe falou, fala o dia porque eu quero ajudar. Aleluia. Não, a obra de Deus, ela falou, olha o que a minha mãe falou, se todo mundo ajudasse, as igrejas não fechavam. É maneira, meu Deus. Minha mãe, irmãos, ela não vem aqui, meu pai não vem aqui. Mas você acha que eles querem ver essa porta fechada? Eu acho que não. E eu é Deus. O filho dela está aqui, eu podia estar, como é que é? Roubando, matando, me prostituindo. É Deus. Não, tem uma frase, né? Eu podia estar fazendo tudo isso. Mas, se eu falar para minha mãe, você quer manter a casa dos... Mãe, as portas do Senhor estão assim. Olha, nós estamos vendendo um pastel lá, que a irmã, os irmãos têm no coração. Vamos ajudar? Irmãos, ela na hora. E se meu pai relutar, ela dá um puxão de orelha dele e vai ajudar. Mas, irmãos, eu falo isso, mas não é só ela. Eu sei que muitos que ajudaram, às vezes nunca entrou aqui, irmãos. Mas eles entendem o valor que é a porta de uma casa da nação se manter aberta. Por quê? Porque amanhã, ou depois, ou ela, ou meu pai, ou alguém da minha parentela, ou dos irmãos da família, pode passar por essas portas, ou por qualquer casa de oração. E ali ela tem um encontro com o Senhor Jesus. E ali, irmãos, a vida dela nunca mais será a mesma. Como a minha e a sua vida nunca mais foi a mesma. Ainda que a nossa carne reluta, ainda que a luta não é fácil, porque o nosso maior gigante, eu aprendi aqui também, o nosso maior gigante somos nós mesmos. Então, irmãos, a importância da igreja, porque eu ouvi tudo nesta noite, é que a casa do Senhor ela é importante na minha e na sua vida. E nós não devemos abrir mão por nada, nem por ninguém, porque nós somos abençoados. Somos luz, estamos na casa do Senhor. Aleluia. Lembra de Balaão? Balaão ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele tentou amaldiçoar. E vai dizer que o anjo do Senhor fala com Balaão: não podes amaldiçoar aquilo que não amaldiçoou. Você não pode se levantar contra aquele que eu não condenei. Olha só, e Balaão ali como um feiticeiro, ali foi contratado, pago, para se levantar contra o povo escolhido do Senhor. Só que toda vez que ele ia, nada, ele vai mudar. Em vez de ele amaldiçoar, ele abençoava. Lindo Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia, ele viu que quem estava por cima não era o homem, era Deus. E quem estava no controle era o Deus de Israel. Era esse que o feiticeiro ali temeu, porque ele sabia que maior é aquele que está no controle e na direção de todas as coisas. Então, irmãos, louva o nome do Senhor. Estar na presença de Deus é a melhor coisa que nós ouvimos nesta noite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, poder ver os irmãos, ouvir cada um ser usado aqui no altar, louvando, pregando, seja o que for, e Deus usando a vida de cada um. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu sou grato a Deus. Eu venho aqui, eu fico irradiante, eu fico ali pensando, Senhor, obrigado, porque quantos livramentos não foi dado para nós estarmos aqui? Livramentos de morte, livramentos de tanta coisa, doença, onde nós estamos, irmãos. E qualquer hora também, olha só, qualquer hora nós podemos cantar um hino da vitória por aquele que a gente ora para estar aqui na casa do Senhor. Então vale a pena continuar abençoando a obra do Senhor, sempre. Seja onde for, abençoa a obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. Ela não vai parar, a não ser o dia que cumprir. Chegar o momento da igreja sair da terra. E aí, irmãos, quem não deu valor, aí vai dar valor. Imagina o mal vir, você numa vida, e você se lembrar que tinha um povo barulhento que pregava a palavra de Deus e hoje não prega mais. Não tem mais lugar para ir lá e dobrar o joelho e orar. Não tem mais lugar para mim cantar louvores com os irmãos. Imagina, esse dia vai chegar, já está chegando. Está muito próximo. Que aí sim, quando a gente fala assim, como a irmã lembrou da avó dela, que eu creio que a avó dela fez parte de um povo que é lembrado até os dias de hoje. O povo barulhento é os crentes das antigas. Que a mãe da irmã dela fez parte, que a avó, a dona Geralda, todas essas mulheres fez parte do povo barulhento. São lembrados até hoje. Quando a igreja sair da terra, esse mesmo povo vai ser lembrado por aqueles que escarneceram e não deram valor para a obra de Deus. Porque uma vez que rejeitou
o homem, a casa de oração, ele rejeitou o próprio Cristo, porque o Cristo, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, nessa noite, louve e exalta o nome do Senhor, porque Ele preparou esse momento, nessa noite, para você ouvir que nós temos que aprender a lidar com as situações, aprender a agir diante de Deus e aprender a aceitar aqueles a quem Deus escolheu, seja homem, seja mulher, respeitar as autoridades que o Senhor levantou. E cada um de nós temos uma autoridade, somos uma autoridade mediante a palavra de Deus. E eu tenho que respeitar a autoridade de Deus que está na vida de cada um aqui, para que o nome do Senhor, irmãos, venha ser glorificado. E para finalizar, o Senhor falou assim algo no meu coração, que muitos que perderam a bênção ou abandonaram, muitos naquele momento que agiu por impulso, ou porque pensou que tinha que ser do jeito dele, não era, mas o Senhor, Ele mostra que quando a gente age assim, uma hora ou outra, o Senhor cria situações para que a pessoa ela entenda que ela errou e que ela não agiu corretamente. Eu até falei algo com o Igor essa semana. Eu falei, Igor, se todo mundo abençoasse os homens e mulheres de Deus, porque são homens e mulheres, são profetas do Senhor, todo mundo era abençoado. O próprio Senhor Jesus diz em Marcos 9:41 que quem abençoa é abençoado, mas ninguém dá atenção. E eu falei para ele, falei, José estava lá na prisão e ele falou para o copeiro, ele revelou o sonho, a interpretação e falou, lembra-te de mim quando sair do cárcere. Vai dizer que depois de quase 2 anos que ele foi se lembrar de José. Logicamente, no tempo de Deus. Lógico, nós sabemos que Deus sabe a hora certa. Mas ele saiu, estava no bem bom e esqueceu daquele que profetizou na vida dele, não era só. Irmãos, se tem uma coisa que o nosso Deus não gosta, é ingratidão, é irreverência, é falta de dar valor daquilo que Ele faz na minha e na sua vida. Deus criou uma situação, fez o copeiro se lembrar e fez se lembrar de José, e José saiu da prisão. Então, aonde você estiver, lembre-se da obra de Deus, lembre-se que ela é importante na minha e na sua vida, e lembre-se que Ele é o cabeça na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E eu louvo a Deus por esta palavra nesta noite. Agradeço por essa rica oportunidade. E as palmas ao Senhor Jesus.